outras crianças. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você por aqui. Que Deus possa abençoar, que você possa realmente estar ouvindo a voz de Deus e realmente se colocando à disposição de ouvi-lo, porque Ele está falando. Ele não vai só começar a falar agora, ele já está falando desde o início do culto. E você pode ter a possibilidade de ouvi-lo. Você pode ter a possibilidade de realmente senti-lo, ser tocado por Ele. Amém? Queridos, nós estamos chegando no fim deste ano. Hoje é o último culto do ano de 2024. E aí começam todas aquelas piadas, né? Agora só vai ter culto em 2025. Essas piadas assim, agora só vou ver você em 2025. O último culto do ano. E a gente está se aproximando desse novo ano. E é um período em que naturalmente a gente começa a olhar para trás e avaliar o ano que está terminando. É um tempo para a gente refletir sobre as decisões que foram tomadas. Sentir algum arrependimento por certas escolhas, né? Não sei se você vai sentir. Alegrar-se por outras escolhas. E acima de tudo, projetar o que a gente deseja que está por vir. Chega nessa hora que a gente começa a projetar aí na academia de novo. Você que parou, não, 1º de janeiro eu estou na academia. As pessoas amam quando 1º de janeiro cai segunda-feira. Porque 2º e 1º de janeiro na academia dá tudo certo. Não, janeiro começa a minha dieta. Janeiro eu começo isso, janeiro eu começo aquilo. E a gente é cheio dessas coisas assim que a gente vai projetando. E a gente considera também os desafios que nos aguardam. Talvez você vai entrar na faculdade. Talvez você vai, entrar num novo emprego. São os desafios que aparecem. E como é que é a sua retrospectiva de 2024? Como foi o seu 2024? Se passasse no Globo Repórter, não sei se você... Eu acho que vocês não sabem o que é Globo Repórter, né? O pessoal daqui da frente não sabe. Você sabe, Maria Luísa sabe. Sabe o que é Globo Repórter? Heloísa não sabe o que é Globo Repórter. Passava a retrospectiva do ano no Globo Repórter. E aí os casos, os fatos que aconteceram. E se fosse você lá, como que foi? Porque quando vai chegando essa data, fica vindo uma melancolia também estranha nos alcançando, sabe? Você já sentiu isso? Essa melancolia alcançando a gente. Chega o fim do ano, sabe? A gente fica aquele negócio. Sabe o que é esse sentimento? Eu posso explicar isso para você agora. O tempo está passando. Isso. Essa melancolia significa uma coisa. O tempo está indo embora. É isso. E parece que quando a gente soma tudo que a gente fez esse ano, a gente fica devendo mais uma vez. Fiquei devendo mais uma vez esse ano. Cara, a gente olha os projetos sobre a mesa e os projetos estão olhando pra gente com desprezo. Aquelas milhões de abas que nós abrimos e que a gente não fez nada. Tá olhando pra gente. Eu sei que a gente prometeu ler a Bíblia o ano todo. A gente prometeu orar mais também. Jejuar mais. Arrumar um namorado. Arrumar uma namorada. É triste, mas é isso. Será que tudo deu certo pra gente nesse ano? Eu sei que você vai planejar essas coisas pro ano que vem. E se você for planejar, ou se você estiver completamente perdido para fazer no próximo ano, eu te convido a ouvir o que eu vou falar aqui hoje. Seriamente. Eu quero dar um conselho pro 2025 de vocês. Um conselho para esse próximo ano, uma direção. Algo que eu acredito que vai mudar completamente o seu próximo ano. E provavelmente vai mudar a sua vida inteira. Se você tomar essa decisão para 2025, se você realmente ouvir, não o que eu tenho para falar, porque eu preciso ouvir o que eu vou falar, provavelmente a sua vida inteira vai ser mudada. É um conselho. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Eu poderia ler o texto todo, mas eu vou me ater ao versículo 15. Segunda Coríntios 5, versículo 15. Diz assim: e ele morreu por todos. Ele quem, pessoal? Quem? Jesus. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está falando sobre o seu chamado apostólico e como que Deus havia convocado ele para um estilo de vida de apostolado, onde sofrer era muito comum. Era algo natural para ele. E aqui nessa carta, essa segunda carta aos Coríntios, especificamente, ele está defendendo esse chamado. Esse chamado diante de gente que realmente ignorava ele, invalidava ele. No versículo 15, Paulo escreve essa frase muito importante para nós. Logo após dizer que o amor de Cristo nos domina. Eu não sei como é que está na sua versão. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos domina. O amor de Cristo nos governa. Por causa da verdade de que Jesus morreu por nós. Então Paulo argumenta, se é isso, se é esse o ponto, se ele morreu por nós, ele morreu para que a gente não viva mais para si. Para que a gente não viva mais para nós, mas por ele. O argumento de Paulo é que a morte de Cristo, se nós cremos nela, seja historicamente, seja espiritualmente, seja o que for, a morte de Cristo nos deveria levar ao ponto de morrermos para nós. E é exatamente daqui que eu quero tirar o maior conselho que você irá receber para o seu ano de 2025. Diminua. Esse é o conselho que eu quero te dar hoje. Diminua. Obviamente que seria muito melhor ouvir outros discursos, outro conselho, outro ponto sobre 2025. Que chato. Eu vou ter que ir agora para a igreja no último culto do ano e eu vou ter que ouvir isso. A gente poderia denominar o ano aqui como Igreja do Calvário, o ano de 2025 como o ano da restituição. O ano da colheita. O ano da prosperidade financeira. O ano da riqueza. A gente podia botar ali fora ali, com os grãos de trigo assim, bonito. O ano da bênção de Deus. A gente poderia falar isso. O ano da mudança do meu bolso. Mas essas coisas, todas essas coisas, prosperidade, bênção, tudo isso que você sabe, quando elas são alcançadas, elas nos incham. Enquanto Deus quer que nós diminuamos. Enquanto a gente quer crescer, Ele quer que a gente seja pequeno. Enquanto a gente pensa em como planejar um 2025 melhor para mim, Deus nos chama para não vivermos mais para si. É isso. O conselho que você precisa para o próximo ano é: diminua. Em outras palavras, abaixe o seu ego. Abaixe o ego. E falar sobre esse tema hoje significa enfrentar uma realidade muito dura. A realidade de uma sociedade profundamente individualista, onde a busca pela satisfação pessoal ocupa o centro da vida. O que muitas vezes a gente chama de amor, porque é isso que a gente vai procurar na igreja. É isso que a gente vai procurar em qualquer religião. É isso que a gente vai procurar em qualquer lugar. Amor. O que a gente chama às vezes de amor não passa de uma tentativa egoísta de atender os próprios desejos. Vivemos num mundo tão focado em si mesmo que a gente perde de vista a importância das relações, da comunidade, das pessoas. Nós falamos que queremos ser livres, mas a ideia de liberdade é completamente distorcida, porque é entendida como um isolamento dos outros, fazendo com que os nossos relacionamentos sejam completamente superficiais. O egoísmo, queridos, age como um veneno, afetando, a forma como a gente percebe a dor, os problemas, o sofrimento, a alegria e até o sentido da nossa existência. A cultura moderna de hoje nos ensina que virtudes como lealdade, perdão, abnegação são sinais de fraqueza. São sinais de que você é um fraco, um bobo, um trouxa. Que ser altruísta é ser um bobo que se expõe ao ridículo, a ser explorado pelas pessoas. Se você tiver alguém em quem confiar, como diz aí o profeta do mundo aí, se você tiver alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Não é isso que as pessoas escutam? Não é isso que as pessoas cantam? Não é isso que as pessoas postam? A gente é obcecado pela positividade da vida.
A gente ama ficar vendo os posts da Forbes, das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, com aqueles conselhos maravilhosos. Ninguém fará o que você pode fazer por você. Olha que coisa, não? Que novidade. E nós ficamos repostando essas coisas. Nós adoramos a positividade. A gente gosta da música, né? Toda positividade eu desejo a você. É assim que funciona a nossa vida. Se você for contra isso, você é um bobo, você vai ser explorado pelas pessoas. É isso que nós ouvimos por aí. A gente é incentivado a amar a nós mesmos em primeiro lugar, a satisfazer as nossas vontades em primeiro lugar, amar a nós mesmos acima de tudo. Antes de tudo, ame a si mesmo. E tem crente cristão postando isso, sabe? Ame a si mesmo. Mas a gente acabou de ler a Bíblia dizendo que aqueles que estão em Cristo, aquele que morreu, não devem viver mais para si mesmos. Esse egoísmo aparece em vários comportamentos nossos. Pessoas que se orgulham de dar conta de tudo sozinha. Não, eu sou muito forte. Aí depois posta lá no Facebook ou no Instagram, sei lá. Às vezes até o forte fica fraco. As pessoas acham que eu sou forte, mas na verdade eu sou fraco. Mas eu sei dar conta de tudo sozinho. Eu evito mostrar vulnerabilidade. Pessoas que mantêm as relações superficiais para fugir do sofrimento, para fugir da rejeição, porque um dia foi rejeitado, um dia sofreu. Pessoas que buscam felicidade na aprovação dos outros, do pai, da mãe, do tio, da avó. O Natal é um problema para essas pessoas, porque aí tem aquela pergunta básica: e o namorado, e o não sei o quê? Você precisa da aprovação da sua família. Mas quando isso falha, essas pessoas se isolam, se defendem, se reafirmam como superiores. A gente fica sempre imobilizado. E basicamente, queridos, todos os nossos vícios humanos, porque a gente é viciado, não sei se você sabe disso. Nós somos viciados. Viciados em aprovação, viciados em reconhecimento, viciados em poder, viciados em segurança, viciados no dinheiro, viciados no sexo, viciados em alegria, viciados em todas essas coisas. Basicamente, todos esses vícios têm sua relação com o egocentrismo. O egocentrismo, queridos, é a raiz de todos os vícios humanos. Desde a queda do Éden, o ser humano vive viciado em buscar o seu próprio bem-estar, negligenciando a dependência de Deus. O meu primeiro. Eu primeiro. E essa situação é como se fosse uma epidemia. E se manifesta em rixas, brigas, desconfianças. Tiago escreve na sua carta, no capítulo 4, versículos 1 a 3, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Ele faz essa pergunta. De onde? Se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Sabe essas guerras que nós vemos? Todas as guerras, todas elas, essas guerras que nós estamos vendo no mundo, não só as guerras realmente Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina, as guerras que acontecem nas nossas casas, na nossa família, sabe isso? A Bíblia está dizendo que isso tem a ver com coisas aqui dentro. Nada tem, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal. Para quê? Para esbanjarem nos seus próprios prazeres. Que profunda revelação que o irmão Tiago está dando para a gente aqui na Bíblia, no capítulo 4. As pessoas se relacionam de maneira egoísta e defensiva. Para quê? Para preservar a própria autoestima e o bem-estar pessoal. Nós desejamos que Deus atenda as nossas expectativas nessa vida. Que Ele alivie o nosso estresse. Que Ele alivie as nossas inseguranças. Que Ele tire os nossos fracassos, em vez de a gente confiar plenamente no plano dEle para a eternidade. E essa impaciência que nós temos reflete em buscar conforto o mais rápido possível. É isso. E eu não sei se você sabe como é que funciona o mecanismo do ego na gente. O ego
ele é vazio, ele é doloroso, ele é atarefado, ele é frágil. Ele é vazio no centro da nossa identidade, porque a gente constantemente está tentando preencher ele de coisas externas. É como se fosse um balão de ar. A gente fica tentando colocar coisas lá, mas nunca alcançamos satisfação verdadeira. Você, já falei isso aqui algumas vezes. Você sabe o que é colocar a cabeça no travesseiro e a sua cabeça pesar 35 toneladas. Você sabe o peso de uma lágrima, da angústia de querer satisfação em alguma coisa, no toque, no abraço, na afirmação de um pai, no eu te amo de alguém, e não ter. E se esconder por isso. O ego é vazio. Ele é inflado. E quando ele é inflado, ele causa dor. Porque ele vive constantemente reclamando das feridas que, na realidade, não foram causadas por alguém, mas pela distorção e da percepção que temos de nós mesmos. Nós nos achamos muito grandes. E aí quando alguém nos fere, você fala, feriram os meus sentimentos. Mas não sei se você sabe, sentimentos não podem ser feridos. Você foi ferido. O seu ego foi ferido. Sentimentos não são feridos, amigo. O ego é incansável. Porque está sempre querendo ser notado através da comparação, através da vanglória, através da competitividade, sempre medindo o seu valor em relação aos outros. Nós não temos só orgulho assim. Nós temos orgulho de ser melhor. Você não tem orgulho de ter dinheiro só, cara. É porque existe alguém para comparar. Porque você só sabe que tem dinheiro porque você conhece alguém que tem menos que você. Você não é só orgulho de ser bonito, porque você é bonito apenas. Você sabe quem é feio. É por isso que você sente orgulho de ser bonito. Você sente orgulho de ser mais bonito do que aquela pessoa. É sempre competitivo. E aí o ego quer isso. O ego quer encontrar um valor, mas nunca genuíno. No final, o ego é frágil. Sabe por quê? Porque qualquer coisa inflada corre o risco de fazer o quê, queridos? Estourar. Ele é frágil, completamente frágil, seja no complexo de superioridade, seja no complexo de inferioridade. Ambos são formas de um ego superdimensionado, esticado, prestes a ceder. Ambos são formas de pensar demais em si e não no outro. Ambos são formas de viver para si e não para o outro. Nós temos mania de grandeza, irmãos. A gente é grande demais. A gente não cabe nem onde a gente está passando. Eu falo isso para os mais chegados e falo isso para os irmãos também. Eu preciso diminuir. Quantas pessoas aqui nessa sala já ouviram isso de mim? Eu preciso diminuir. Por quê, queridos? Sabe por que eu preciso diminuir? Eu sou muito grande. Eu sou grande demais. E eu preciso cair. Nós temos a síndrome de direcionar todas as coisas para nós mesmos, o que nos causaram, o que nos foi feito. Está na hora de diminuir, queridos. Nós falamos mais do que ouvimos, a gente reivindica o nosso direito. Isso eu estou fazendo porque é pelo meu direito. A gente nunca sai no prejuízo. Olha lá, duvido o cara gritar comigo na rua, irmão. Duvido. O cara grita comigo na rua, duvido se fosse eu. Se fosse comigo, você ia ver só. Não, comigo é assim. E fala alto para as coisas. E fica falando por aí que é assim, que é assado, que deveria ser feito. Por quê? Porque não aceita sair no prejuízo. A gente não aceita. A gente quer gritar. A gente quer o nosso direito. A gente faz todo mundo nos esperar. Ah, mas o Uber pode me esperar. Ah, mas o fulano pode me esperar também, sabe? Ah, ciclano pode me esperar. Ah, não, marquei 7 horas, mas... A gente faz todo mundo esperar a gente. Tem a menor compreensão e reflexão sobre como o próximo pode estar. Porque a gente acha que o tempo do próximo serve a gente. Sabe isso é coisa de gente? Isso é coisa de gente, sabe o quê? Gente grande. Coisa de gente grande. A gente faz as coisas no nosso próprio ritmo.
Tô nem aí pro ritmo das pessoas. Ignoro completamente o ritmo dos outros. Nós cobramos o amor dos outros. As pessoas precisam me amar. A gente sempre pensa quanto o outro contribuiu para o problema, não quanto a gente está contribuindo para o problema. A gente culpa os outros sem tirar a trave dos nossos olhos. Fulano é assim, ciclano é assim, Beltrano é assim. E você é o quê? Eu sou o quê? A gente sempre sai falando demais sobre nós e como nós nunca faríamos o que ele fez ou aquele fez. A gente faz com que no nosso casamento as pessoas, o outro, nosso cônjuge, foque só nas nossas emoções. Você não está vendo como eu estou? Você não está vendo o que eu estou sentindo? E nunca pensamos que nós não estamos vendo o que o outro está sentindo. A gente impõe expectativas irreais para os nossos filhos. Porque é sobre a gente. E sobre filho, então, irmãos, eu daria uma pregação. Porque a gente coloca as expectativas que nós não tivemos sobre os filhos. Basicamente, hoje, a boa parte do mundo tem nos filhos o que ele queria ter para si. É por isso que eu faço isso. É por isso que as pessoas têm tantos mêsversários, diaversários. Agora as pessoas estão comemorando, daqui a pouco comemorar semanaversário, sei lá o nome disso. Nada contra, irmãos, né? Pode fazer à vontade. Mas eu estou falando de uma cultura que é intrínseca na gente, onde a gente projeta no filho aquilo que a gente queria pra gente. Até o nosso filho está sofrendo com isso. Por quê? Porque é sobre a gente, não é sobre o filho. Porque boa parte ele não vai lembrar, não sei se você sabe disso também. Não vai lembrar não. Mas você vai lembrar. Para você é maravilhoso. E para as pessoas, quando te veem, também é maravilhoso. Nós atingimos o nirvana assistindo Peppa Pig junto com os nossos filhos. Nós somos extremamente obcecados com o que eles estão assistindo na TV. Por um lado, a gente deixa o nosso filho assistir qualquer coisa, ver qualquer coisa, tá no celular, ver qualquer coisa e tudo. Mas por outro lado, a gente é completamente obcecado pelo que ele está assistindo na TV. No final das contas, quem está controlando nosso filho é a TV. Porque a gente começa a projetar nos outros, neles, o que deveria ser conosco. Jamais vou fazer o que meu pai fez comigo. Eu não quero ser um pai igual ao meu pai. E realmente não deve ser. E nem deve ser um pai igual a você. Você deve ser um pai igual a Jesus. A gente usa o silêncio como uma arma. Já viu isso? A gente se retira emocionalmente, ou a gente para de comunicar quando algo não sai como desejado, para forçar o outro a tentar adivinhar o que aconteceu com a gente. A gente não fala não. A gente quer que o outro descubra. Vai, descobre aí. Está acontecendo alguma coisa? Algumas pessoas aqui sabem disso. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá mesmo? Claro. Porque você tem que descobrir. A pessoa precisa se desculpar, mesmo sem saber exatamente o que foi feito de errado. As pessoas vão ser castigadas, porque a gente castiga as pessoas. A gente deixa as pessoas, o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso amigo, o nosso irmão, no banquinho da reflexão emocional. Senta ali. Não, agora não estou muito bom para falar com ele não. A gente castiga as pessoas, irmãos. O que é isso? Já viu como que a gente trata o problema dos outros? Quando alguém vem contar um problema, a gente fala assim. Eu sei o que é isso aí. Isso aí eu sei. Isso aí é. Ou, mas peraí, isso não é nada demais. Se você souber o que eu passo, hein? Se você souber o que eu estou passando, hein? Quando você está me contando isso aí, você não ia reclamar. Porque é sobre a gente. A gente redefiniu o versículo chorar com os que choram. Não tem esse versículo? Chorai com os que choram. A gente nunca lê esse versículo como imperativo para a gente chorar com as pessoas. A gente lê esse versículo como um parâmetro para ver o quanto o próximo está chorando com a gente. A gente lê a Bíblia não voltado para a gente lê a Bíblia para ver o que as pessoas estão fazendo com a gente. A gente nunca se coloca na posição de ouvinte e dizer assim, isso é para mim.
Isso está me doendo porque sou eu. A gente é igual a Abel. Cadê o meu irmão? Eu sou o guardador do meu irmão? Ele tinha que estar aqui ouvindo. A gente se afunda dentro da gente, a gente não pode ouvir uma crítica. Porque a gente fica magoado. A gente leva para a nossa identidade. A gente não consegue nem se mover mais. A gente chora. A gente se vitimiza. A gente vive reclamando de que o que o meu marido fez comigo, a minha esposa fez comigo, o meu filho fez comigo, o meu patrão fez comigo, o pastor fez comigo, fulano fez comigo, ciclano fez comigo. A gente vive assim, a gente vive se vitimizando. Pessoas assim estão sempre se vendo como vítimas, sempre sentindo que o mundo, as situações, as outras pessoas não tratam elas como deveriam ser tratadas. Como elas merecem ser tratadas. Eu mereço mais do que isso. Verdade. Sabe gente assim, como é que é? Gente grande demais. Eu, grande demais. É isso. Nosso 2024 está cheio disso. Elas ficam o tempo todo esperando que as outras pessoas satisfaçam as suas necessidades emocionais, materiais, mas nunca estão dispostas a ajudar os outros. Nunca estão. O problema é que ao ficarem focadas demais em si mesmos, elas vão criando uma prisão de autocompaixão que, em vez de trazer cura, só aumenta o sofrimento. Essas pessoas acabam criando um ciclo vicioso de autoafirmação, onde as suas queixas ficam sempre disfarçadas de orgulho. Essas pessoas querem ser vistas, mas não olham para os outros. Elas querem ser reconhecidas, mas elas não estão dispostas a reconhecer o outro. Elas querem ser afirmadas, mas elas não conseguem dar uma palavra de afirmação para outra pessoa. Elas querem ser elogiadas, mas elas não conseguem elogiar ninguém. Elas querem que os outros sintam a sua dor, mas elas não querem compartilhar a dor dos outros. No fundo, o que está acontecendo é uma busca verdadeira por cura e por crescimento, mas é uma tentativa egoísta de controlar o próprio mundo emocional. O próprio mundo aqui dentro, cheio de frustração. Pessoas escravas do amor por si mesmos. É isso, eu sou escravo do amor por mim mesmo. Eu invento desculpas, virtudes para justificar o que não é. No alto, eu me vejo imune, mas lá no fundo, eu sou pequeno e insignificante. Quanto mais nós queremos ser grandes, mais nós nos sentiremos medíocres e quereremos ser maiores. Isso já foi falado aqui. Isso serve para qualquer coisa, para beleza, para dinheiro, para poder, para sexo. Quanto mais você tem, menos você se sente. Quanto mais você coloca o poder como a coisa principal da sua vida, mais não poderoso você se sente. Quanto mais você quer crescer, menor você se sente. Eu estou tão preso em mim mesmo, as pessoas estão tão presas em si mesmas, elas estão perdidas num ciclo vazio. E a gente continua se inflando, se tornando um gigante de não sei quantos metros de altura. Mas a gente fica preso, porque lá no fim do túnel, nem a gente sabe mais o que a gente é. Nem a gente sabe mais quem nós somos. No fim, queridos, não sabemos porque a nossa vida está como está. A gente não sabe porque tem alguns problemas acontecendo. E sempre está parecendo que tem um vazio enorme nos perseguindo. Anos vêm e anos vão. 2024 anos depois de Cristo. E a gente permanece com as mesmas inquietudes e ansiedades. As mesmas. E tudo que nós queremos é crescer mais. Mais sucesso, mais reconhecimento, mais dinheiro na conta. É por isso que se inventou essa bobeira supersticiosa de que cor que você vai passar o fim do ano. Porque tem a ver com você. Ninguém inventou uma cor de mais serviço para as pessoas. E se inventassem, nenhum de nós botaria. Nenhum de nós. Ninguém inventou uma cor, dar mais dinheiro para as pessoas, ajudar mais as pessoas. Ninguém botou essa cor. E se tivesse? Eu queria ver quem teria coragem de vestir.
É isso. Nós queremos crescer, mas Deus está nos chamando para diminuir. É por isso que João Batista diz sobre Jesus: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu não sou a luz, João Batista diz. Eu vim para testemunhar da luz. João Batista não dá nem tempo do orgulho dar uma coceirinha no coração dele. O orgulho aparece, ele, opa, eu não sou a luz. Ô João Batista, profetão aí, ó. Caramba, que profeta, hein? João Batista, ok. É necessário que ele cresça e eu diminua. É por isso que Jesus estabelece o padrão de discipulado. Não só João Batista, Jesus estabelece um padrão do chamado ao discipulado. Qual é o padrão? Se vocês querem ser os meus discípulos, neguem a si mesmos, tomem a sua cruz e me sigam. Não é o João Marcos que está dizendo, é Jesus que está dizendo. Talvez a gente coloque ali no nosso banner ali fora, ali, o ano de 2025, o ano do negar a si mesmo. Deus me ajude. Desse modo, Jesus está ali nos chamando para segui-lo. Vem, me segue, deixa tudo e me segue. Mas a gente fica preso daquilo que está aqui dentro. As coisas aqui dentro. O orgulho, além de ser uma cegueira, é também uma surdez. Jesus está golpeando a porta, insistentemente. Ele levanta a voz, chamando o inquilino daí de dentro. O som ecoa dentro da casa, mas nós não conseguimos ouvir, sabe por quê? Porque o orgulho, o egocentrismo, inflou o ego e expulsou Jesus. De forma geral, a gente não consegue ouvir uma pessoa batendo na porta quando o barulho está dentro. De dentro está muito alto, não é isso? Aquele som alto, aquele rock pesado, não sei o que você ouve. Só precisa de um dinheiro para comprar um Mé. Eu não sei o que você ouve na sua casa. Seu fone de ouvido, eu sei lá, as pessoas estão batendo na porta, você não consegue ouvir. A entrega do Mercado Livre está chamando, você não consegue ouvir, porque o som está muito alto. E certamente você que está fora de Cristo me escute, para 2025, certamente a vida sem Cristo é barulhenta. É tumultuada, é inquieta, é repleta de grandes ideias egoístas. Porque o ego é sempre falante, ele fica falando, ele sempre tem algo novo, é cada vez mais elaborado, sabe, para tentar satisfazer as nossas necessidades. Quando você esquece uma coisa, ele aparece com outra aqui, faz isso aqui. Ele está falando, ele gosta de dar uma festa, sabe, ele bota o som alto dentro de casa, ele é o dono da casa, ele sempre está procurando paz e felicidade. Ele está dizendo para você, siga o seu coração. É isso que ele está dizendo. Mas na verdade, na realidade, Jesus é que deveria ser o verdadeiro dono da casa. Jesus é que deveria estar aí dentro. O verdadeiro dono da casa, sabe onde está? Do lado de fora. Ele está lá fora. Enquanto dentro da casa está uma festa de arromba. Hoje é festa lá no meu AP, onde o ego está se elogiando, dança com ele mesmo, escolhe o menu conforme as vontades dele mesmo, escolhe com quem andar, escolhe com quem dançar. Escolhe de quem gostar, escolhe no que acreditar, determina o que é belo e o que é certo e usa os outros com a própria conveniência. E o som está alto. Alguns, com essa festa toda, se dedicam ao ativismo, seja religioso ou de qualquer outra natureza. Eles se consideram pessoas boas, sabe? São pessoas defensores da família, defensores das causas, veem a vida, sabe, ou Deus, como algo que lhes deve alguma coisa. Afinal, eles têm um currículo moral impecável. Quem pode falar alguma coisa dessa pessoa, sabe? E aí quando acontece alguma coisa, eles dizem assim, oh, poxa, eu me entrego tanto para o trabalho, eu me entrego tanto para você, eu me entrego tanto para a família, eu me entrego tanto, sabe, para a igreja, eu me controlo em quase tudo, faço tanto pelo reino de Deus, conheço muitas pessoas piores do que eu, sabia? Tem muita gente pior do que eu, por que você está me criticando? Tem gente assim. Outros são os resignados. Eles dizem assim, olha, eu não consigo mudar isso em mim, então é melhor a gente se afastar. Ah, eu sou assim. Para esses,
a mudança e a vida egoísta, sabe? Entre a mudança e a vida egoísta, quem perde é a mudança. Quando eles são criticados, eles não pensam no que eles têm que mudar, eles pensam em se afastar. É a mudança que está perdendo nisso. Eu prefiro continuar assim do que mudar, eles dizem. A gente não conhece o convite do Espírito Santo nos chamando para se submeter, para nos moldar à semelhança de Cristo. Não. A mudança vai embora. Eu não quero mudar. Outros vivem secretamente outra vida, onde o ego fica alimentando, fazendo festa também. São aquelas pessoas que tomam sempre os cuidados para que ninguém descubra nada, que ele tem uma outra mulher, que ela tem um amante, que ele rouba dinheiro da empresa. Vivem secretamente essa vida. Deus me livre de ser pego. Deus me livre alguém falar isso. Mas enfim, queridos, no fundo é todo mundo igual. Gente grande demais. Mal sabem esses que eles são pobres, cegos e nus. Mas o amor verdadeiro não. O amor que você está procurando, não. O amor verdadeiro não é sobre alimentar o ego, mas sobre servir o outro e a Deus sem esperar nada em troca. Quando a gente age movido pelo ego, até as nossas boas ações se tornam uma tentativa de reafirmar a nossa superioridade. O ego até se sacrifica, mas esse sacrifício é só uma armadilha para receber reconhecimento, autossatisfação, não uma entrega verdadeira para o outro. O ego adora ser amado, mas ele não é capaz de amar de verdade. O ego ama o outro por causa de si, não ama o outro por causa do outro. Por isso, queridos, que o amor de Deus, o amor que você precisa, é o amor doação. Como foi falado aqui, nas palavras de Jesus, melhor coisa é dar do que receber. Obviamente que o texto que foi usado aqui, o texto usado na Bíblia, está no contexto de recursos financeiros. Mas esse é um princípio do reino, porque é o princípio do amor de Deus. O amor de Deus é o amor doação. É o amor dádiva, como alguns teólogos chamavam. Por isso que a Bíblia diz que ele deu o seu único filho por nós. E como que esse filho foi dado? Você lembra? A Bíblia diz que ele não quis usar de grandeza. Antes, ele se humilhou e se esvaziou, tomando a forma de servo. Porque todo homem quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. E não só um homem qualquer, um homem servo. Poderosos querem subir, mas o grande poderoso, o todo-poderoso, resolveu descer. O amor de Deus é um amor que dá, não é um amor que necessita. Não é o amor da minha necessidade, não é o amor necessidade. Ele não precisa de nada, mas ele se entrega totalmente. Isso é uma mensagem para você profunda, para você que talvez esteja em dúvida de como se apropriar e experimentar do amor de Deus. Talvez você esteja na sua cabeça que você precisa fazer alguma coisa para experimentar o amor de Deus, que você precisa consertar algum erro para experimentar o amor de Deus. Talvez na sua cabeça foi falado que você precisa de algum grão, igual faixa preta, faixa sei lá de quê, para ser alguma coisa para Deus olhar para você. Mas na verdade, a Bíblia diz que Deus está te chamando e Ele vai se entregar para você. A Bíblia diz, vinde a mim. Jesus diz isso, vinde a mim, venha a mim, do jeito que você está, e no caminho eu vou mudar. Porque o meu amor não necessita de algo para você. Deus não necessita de nada. E se Ele necessitasse, você seria o primeiro para dar alguma coisa para Ele? Você seria o primeiro? Ele não necessita de nada, meu irmão. Ele só quer que você vá. Ele se entrega totalmente. E para sermos completamente, verdadeiramente livres do ego, a gente precisa olhar para Jesus. O maior exemplo de amor sacrificial. E deixar com que o amor dele nos preencha, nos cure, nos guie para viver de forma real. A verdadeira transformação que gente grande como a gente precisa é olhar para o Evangelho. Começar no Evangelho, no lugar onde nós somos reconciliados com Deus novamente. E o problema que nós tínhamos com Deus, que era o pecado, realmente seja sanado. É no Evangelho.
Por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos controla. E esse mesmo capítulo que nós lemos, ele inicia falando da perspectiva da eternidade. Ele diz um pouquinho antes também, o nosso corpo se corrompe, sabe? Carnal se corrompe, mas o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque nós estamos com os olhos lá na frente, naquilo que não se vê. Esse é o capítulo, que capítulo lindo. E Paulo está falando isso, sabe? E ele mostra como que essa perspectiva muda o ego dele. Muda a visão que ele tem sobre ele mesmo. E esse é o ponto. Pessoas voltadas para si têm pouquíssimo entendimento da eternidade. Elas querem tudo agora porque elas não sabem o que tem depois com Cristo. Elas querem que as coisas sejam resolvidas agora porque elas não sabem o que Deus está preparando para elas. Pessoas grandes demais têm pouco conhecimento sobre a eternidade com Jesus. Não sei se você está sabendo, mas vou te dar uma notícia. Deus está escrevendo a maior história do mundo. Uma história que é maior do que essa vida terrena. E a glória futura é a recompensa para aqueles que, como Cristo, permaneceram fiéis até o fim. Humildes até o fim. Eu sei que você ouviu por aí, os humilhados serão exaltados. Não sei aonde que você leu isso, porque isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. E você nunca saberá quando vai ser exaltado, sabe por quê? Porque você está se humilhando. Gente como Cristo é assim. E você precisa encharcar a sua perspectiva para 2025 com isso. Senão a sua vida vai ser voltada para si mesmo. 2025 para si, para suas coisas e para essa vida terrena. Que a lápide, os micróbios e os vermes irão consumir. Não pouco mais do que 100 anos. Todo mundo que está aqui vai estar debaixo de uma lápide. E eu estou sendo generoso com vocês. A gente precisa redirecionar os nossos anseios mais profundos para Deus. Aguardando o prazer eterno em Deus. E assim nós teremos paz, porque a gente sabe que lá nós experimentaremos o relacionamento perfeito com Ele e com as pessoas. Essa vida passa e o ego dessa vida também passa. Por isso que o apóstolo Paulo também exorta os cristãos, apóstolo Pedro, na verdade, exorta os cristãos a depositarem a sua esperança na graça futura. Na graça que vai ser plenamente revelada na volta de Cristo. Não nas circunstâncias atuais. Mas que circunstâncias eu estou vivendo, João? Meu Deus do céu. Mas essas circunstâncias não são nada. Nada. A grandeza da eternidade de Cristo e a grandeza de Cristo me fazem ser pequenos. Me faz ser menor. Me fazem diminuir. É com essa eternidade em mente, então, que eu queria propor para vocês 3 caminhos fundamentais para diminuir. A gente poder encerrar essa mensagem. E você sair daqui com, poxa, que conselhos coaches sobre o ano de 2025. Faça uma coisa, acabou essa mensagem, não bota lá Pablo Marçal no YouTube não. Thiago Brunet, não bota não, porque você vai ter outra coisa. Você precisa ouvir exatamente isso aqui. Eu também. Eu quero dar 3 caminhos fundamentais para você diminuir. Na verdade, 3 escolhas. 3 escolhas aparentemente insensatas para os coaches da vida. 3 escolhas aparentemente burras para aqueles que adoram positividade. 3 escolhas para aqueles que adoram ter sucesso na vida, vão olhar e vão falar assim, olha que burrice esse povo, hein? 3 escolhas insensatas para o mundo, mas na lógica do reino, elas fazem todo sentido. Na lógica do reino, elas fazem todo sentido porque obedecer a Deus faz todo sentido. Ouvir a voz de Deus faz todo sentido e sempre faz sentido. Escolhas que vão trazer significado para a sua vida e para o seu ano que está vindo. Escolhas que vão mudar você, vão trazer significado para a minha vida, para a sua, para todo mundo. Ainda que o mundo venha com muitas dificuldades, ainda que 2025 venham coisas terríveis, essas escolhas irão transformar 2025.
Escolhas que abandonam o caminho do poder, da riqueza, dos prazeres, da autossatisfação, da prosperidade. Em primeiro lugar, a escolha de diminuir implica escolher o sofrimento. A primeira escolha sua é abandonar o conforto e enfrentar com coragem o sofrimento que nos acomete. Porque sim, você irá sofrer em 2025. Isso mesmo, você irá sofrer em 2025. A diferença vai ser como você vai encarar o sofrimento. Escolha enfrentar isso com coragem. Você vai sofrer oposição, você vai ficar doente, você vai enfrentar situações de crise, circunstâncias adversas, você vai enfrentar isso tudo. Mas isso existe para te moldar, te forjar, para você ser diminuído e ser lapidado onde você está sobrando. E como nós sobramos, né? A gente fica andando por aí, sabe? E a gente nem é grande, né? De músculo. A gente não é nem o Guto ali, o tamanho do Guto ali. Pega 2 cadeiras ali, ó. Nada contra, Guto, te amo, muito. Mas a gente é muito maior que o Guto. A gente está sobrando sem espaço. Aí vem o Espírito Santo com sofrimento e começa a lapidar. Você, molde de Jesus assim, ó. A cruz vai ser um molde. Sobrando um pouquinho aqui. Arranca tudo. Sobrando um pouquinho no cabelo aqui. Ele usa o sofrimento para isso. Quer diminuir? Escolha o sofrimento. Abraça o sofrimento, porque Jesus escolheu o caminho do sofrimento. Isso não é, irmãos, olha só, vou falar uma coisa para você. Nós somos cristãos. Amém, irmãos? Amém. E cristão não segue assim, segue Paulo, claro que segue Paulo, segue Pedro. Mas cristão primariamente segue quem? Jesus. Quem? Jesus. Sabe quem escolheu o caminho do sofrimento então? Jesus. Ele escolheu esse caminho ao assumir a forma humana e se submeter à cruz. E ele enfrentou sofrimento ainda maior. Ele foi traído. Ele foi abandonado pelos próprios amigos. E enfrentou sozinho o peso da cruz e a ira de Deus pelo pecado nosso. Mas ele perseverou. Porque ele tinha plena consciência de que aquele sofrimento tinha a ver com o plano eterno de Deus. Em segundo lugar, diminuir significa escolher os rejeitados. Em outras palavras, deixe o seu status de lado, deixe o seu reconhecimento, a sua reputação de lado, sabe? Não estou falando de pecado, não. Estou falando disso que você acha que é alguma coisa, sabe? E comece a olhar para as pessoas à sua volta, especialmente as pessoas mais difíceis. Abandone a posição de privilégio para se identificar com aqueles que são rejeitados, os abandonados. Sabe por quê? Porque foi isso que Jesus fez com você. Para Jesus, você é insuportável. Quer dizer, para Jesus, ele te suporta. Mas na perspectiva de pecado, você é insuportável. Isso é muito difícil, porque Jesus é perfeito. É isso que ele faz com você todo dia. Ele te procura. Ele deixou a glória dele celestial para viver entre os rejeitados e marginalizados. Você e eu. E seguir a Cristo significa abraçar aqueles que o mundo rejeita. Mesmo quando isso implica sofrimento e perda de status. Experimente viver para os outros em 2025, queridos. Experimenta viver. Isso vai mudar você. Isso vai transformar você. Em terceiro lugar e por último, diminuir é escolher perder. Muitas pessoas podem considerar essa atitude uma loucura. Perder. Como vou perder? Mas se a gente perder tudo que a gente ganhou aqui, ou que a gente tem aqui nessa vida, queridos, nós ainda temos Deus. E Deus é a única coisa que nós realmente precisamos. Qual é o medo de perder, então? Se você tem tudo. E Jesus perdeu, queridos. E perde até hoje. Ele perdeu tempo. Ele perdeu dinheiro. Ele perdeu recurso. Ele perdeu idade. Ele perdeu a vida. Porque ele vivia para o Pai e para os outros.
Jesus fez isso. Então diminua. Eu não sei se você já encontrou com uma pessoa que não é egoísta. Não sei se você já viu uma. Quando a gente fala com elas, a gente vê algo muito diferente. Ela não fica falando sobre si, sobre os seus feitos, sobre as coisas que ela tem o tempo todo, sabe? Sobre o que ela fez, como ela ganhou aquilo, como as pessoas respeitam ela, sabe? E ela também não fica afirmando que é insignificante, que ninguém a ama. Porque quem fica dizendo isso, queridos, é na verdade também obcecado por si próprio. Complexo de inferioridade também é obsessão por si. Ai, como as pessoas, eu sou muito ruim. Nossa, como eu sou ruim. Como eu não sou isso aqui. É ser obcecado também por si. Pessoa que não é egoísta não fica assim, não. O que acontece realmente é que depois que a gente conversa com alguém que não é egoísta, o que mais impressiona é o quanto essa pessoa se interessou por nós. O quanto essa pessoa se interessou por a gente. Isso porque a essência de uma vida não egoísta, resultante do Evangelho, não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. Na verdade, é pensar menos em mim. Menos nas minhas coisas. É diminuir enquanto Cristo cresce. Porque a humildade que o Evangelho causa em nós mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. Nas minhas vontades, nos meus prazeres, nas minhas coisas. A grande questão para o seu 2025, bombar, não é com qual cor que você vai vestir a virada. Não é aonde você vai passar. A grande questão que você tem para o próximo ano é: quanto você irá perder? Quanto do seu ego será deixado para trás para que o outro cresça? Quanto Cristo irá crescer em você? O quanto você irá servir? Quanto eu e você estaremos dispostos a doar de nós mesmos, financeiramente, tempo, recursos, o quanto? O quanto nós estaremos dispostos a expor a nossa vulnerabilidade? O quanto nós serviremos de coração? Porque o verdadeiro amor não busca o reconhecimento ou a satisfação pessoal, mas sempre a alegria de ver o outro prosperar. A alegria de ver o outro crescendo. Quantos de nós estamos realmente esquecendo de nós mesmos, para que o outro experimente o amor de Deus através da nossa vida? Você está disposto a viver o melhor ano da sua vida em 2025? Eu sei que em algumas outras comunidades, no culto da virada, é show, é festa aí. Melhor ano da vida de vocês. Vocês estão realmente dispostos a viver o melhor ano da vida de vocês? Em 2025? Então diminuam. Esse é o maior conselho que eu posso dar para você, para o ano que está vindo. Diminua. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso. E para colocar 2025 diante de Deus. Os planos que você não fez e os planos que você conseguiu concretizar. E no final das contas dizer para Deus: Deus, eu não quero crescer com isso aqui. Eu quero que você cresça e eu diminua. Curve sua cabeça. Você vai ter um tempo para pensar sobre isso e orar. Depois nós cantaremos uma canção.